Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira, veículos de comunicação, para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, eu quero continuar a análise no vídeo de hoje com os senhores a respeito dos títulos executivos extrajudiciais. Nós já vimos considerações amplas, genéricas, a respeito dos títulos executivos, já tratamos dos títulos executivos judiciais, já iniciamos a análise dos títulos executivos extrajudiciais, do inciso 1º do artigo 784, falamos da letra de câmbio, da nota promissória, debênture, duplicata e do cheque. Tratamos mais detidamente dos que são mais importantes, superficialmente dos que são menos importantes. Vimos ali que eles são espécies do gênero título de crédito e vimos o que é mais importante aqui do ponto de vista processual. Vamos fazer a mesma análise aqui nos demais incisos desse extenso artigo 784, sempre relembrando aos senhores que o artigo 784 trata de diversas manifestações de negócios jurídicos, e o que o direito processual faz é atribuir a esses negócios jurídicos eficácia executiva. Então não é que nós vamos aqui ficar tratando detidamente, necessariamente, desse negócio jurídico de uma maneira ampla e absoluta. Vamos aqui tecer comentários para a adequada compreensão, tá certo? Então vamos tratar a respeito agora do inciso 2º do artigo 784 do Código de Processo Civil. Olha o artigo 784, diz ele lá: caput, são títulos executivos extrajudiciais. Inciso 2º, a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor. Primeira consideração, em comparação com o inciso 3º, que nós leremos adiante, nós veremos que no inciso 3º, como o inciso 3º fala de documento particular e o inciso 2º está falando de documento público, a escritura pública ou outro documento público, no inciso 2º que nós estamos analisando, fala-se apenas da assinatura do devedor, enquanto que no inciso 3º fala da assinatura do devedor e de duas testemunhas. Então percebam essa distinção. No inciso 2º, assinatura apenas do devedor, no inciso 3º, assinatura do devedor e mais duas testemunhas, tá certo? E no inciso 2º, o que atribui a eficácia executiva essencialmente é, portanto, a fé pública, escritura pública ou outro documento público, tá certo? Bom, nesse inciso 2º do artigo 784, seguinte maneira, abre aspas, as portarias de concessão de anistivos extrajudiciais nos termos, e aí a referência no artigo do CPC anterior, correspondente, mas de redação antiga, do artigo 585 seguinte, a ata de Assembleia Geral de Sociedade Anônima não é documento público, uma vez que dele não participa oficial. Não é documento público, uma vez que dele não participa oficial público. RT 719246. RT. Por fim,
uma outra referência do STJ, a nota de executivo extrajudicial, por ser dotada dos requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade. Esta é uma referência do STJ, recurso especial, tá certo? Bom, e aí, enfim, é isso que tínhamos para falar em relação a esse inciso segundo, documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Então diz o caput, são títulos executivos extrajudiciais. E vem o inciso terceiro. O documento particular, o inciso terceiro em comparação com o inciso segundo tem como distinção. O inciso segundo, documento público. O inciso terceiro, documento particular. O inciso segundo, basta o documento público. E o que atribui a eficácia executiva é justamente o fato da fé pública. Justamente o fato de ser documento público. No inciso terceiro, além do documento ser privado e contar com a assinatura do devedor, duas testemunhas. Tá certo? Então vamos para melhor elucidar aqui a compreensão desse manifesta. Vamos lá. Primeira delas. Constitui carta de gado no peso mencionado que recebeu para engordar. Não vou ficar repetindo porque eu separei aqui vários julgados para os senhores. A execução fundada em contrato que registre a obrigação de entregar coisa fungível em data determinada. O instrumento contenha os requisitos da exigibilidade, certeza e liquidez. STJ está na Revista dos Tribunais 779/192. Uma outra referência do STJ. Contrato não subscrito por duas testemunhas não é título executivo. STJ, RESP. Tenham presenciado o ato. Então, a jurisprudência das testemunhas é para se atribuir a exigibilidade, mas sim para que você possa exigir aquilo em juízo, para que você atribua eficácia executiva em juízo. Então, em tese, sabe quando você vai celebrar, vai assinar um contrato e você assina sozinho, muitas das vezes branco? É porque as outras partes, tanto a outra parte quanto trazer aqui para os senhores, olha, exigindo a lei processual, tanto quanto a lei substitutiva. Então está na revista do STJ, número 7, página. Estou trazendo a parte de um julgado aqui para os senhores, tá? A lei não exige que a assinatura das testemunhas seja contemporânea à do devedor. Importante repetir isso. Aspas. A lei não exige que a assinatura das testemunhas seja contemporânea à do devedor. Recurso especial 8849 STJ. Tá certo? Importantíssimo que os senhores tenham conhecimento disto. Outro julgado. A falta de identificação das testemunhas que subscrevem o título executivo não o torna nulo, somente sendo relevante essa circunstância se o executado aponta falsidade do documento ou da declaração nele contida. RESP 137824. No mesmo sentido, tem também o RESP 165531. Tá ok? Outro julgado importante, o contrato bilateral pode servir de título executivo quando o credor, desde logo,
comprova o integral cumprimento da sua prestação. Então, não se gera a exceção do contrato não cumprido. Outro julgado importante. Esse outro julgado que eu falei ainda há pouco, para não deixar de citar a referência, STJ RESP 170446. Um outro julgado importante, o contrato de prestação de serviços educacionais devidamente formalizado é título executivo extrajudicial, configurada a demonstração de que, prestado o serviço, a apuração do valor depende de simples operação aritmética. STJ RESP 705.837. Que eu fiz menção a um julgado, eu não trago passagem do julgado, mas tome nota aí se quiser, conferindo eficácia executiva a contrato de prestação de serviços, acompanhado dos respectivos boletins de medição e de notas fiscais, a fim de legitimar a execução para o efetivo recebimento dos valores pelo trabalho realizado. RESP 882747. Outro julgado importante. Não é título executivo extrajudicial, o contrato de intermediação para compra e venda de imóveis, com especificação de percentual para a comissão de corretagem. Esse julgado está na revista do STJ, de número 87, página 200. Contrato de consórcio. Olha lá, contrato de adesão a grupo de consórcio não é título executivo porque lhe faltam a certeza e a liquidez. RESP 218.381. RESP 218.381. Um outro, a carta de fiança não constitui título executivo. O credor só tem ação de execução contra o fiador se dispuser de título executivo contra o devedor da obrigação principal. Embargo de declaração no RESP 113.881. E aí, meus amigos, trago para os senhores a súmula 233 do STJ. Súmula 233 do STJ, que diz o seguinte: o contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta corrente, não é título executivo. O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato de conta corrente, não é título executivo. Súmula 233. Nós temos também a súmula de número 286. 286. A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores. Tem muito a ver com
com título executivo essa súmula não. A referência está errada aqui nos meus alfarrábios, nas minhas anotações. Agora a súmula 300 sim. Então tomem nota aí, a súmula 300. O instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial. Porque veja, aqui nós temos um instrumento de confissão de dívida. Ele pode ser originário de contrato de abertura de crédito, mas ele não se confunde com o contrato de abertura de crédito. Ele é um instrumento de confissão de dívida, tá? O instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial. Um outro julgado que eu trouxe para os senhores, para fechar a análise aqui desse inciso terceiro, é o seguinte, aspas, encontrando-se o borderô vinculado a um título de crédito e assinado por duas testemunhas, possui executividade. No caso em questão, além de o borderô estar vinculado a notas promissórias, também está assinado pelo devedor e por duas testemunhas, conforme reconheceram as instâncias ordinárias. RESP 11, 22, 99, 5, com agravo regimental. Então, agravo regimental no RESP 1.122.995, 11, 22, 995. Tá certo, senhores? E aí, para encerrar esse vídeo, eu reconheço que a análise do artigo 784 é extensa. Nós temos que enfrentar ali 12 incisos, na verdade são 11 hipóteses no artigo 784 e o inciso 12 é aquela cláusula geral, todas as demais hipóteses previstas no ordenamento. Vamos ver agora o inciso 4. Diz o caput, são títulos executivos extrajudiciais. Vem o inciso 4. O instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal. Então nós temos aqui um instrumento de acordo, instrumento de transação, que vai ser referendado pelo MP, pela Defensoria, pela Advocacia ou pelos advogados. Então basta que nós tenhamos o MP, basta que nós tenhamos a Defensoria, basta que nós tenhamos um procurador de uma procuradoria do Estado ou do município. Mas não basta que nós tenhamos um advogado, tem que ser pelos advogados dos transadores. Então você não pode ter uma parte acompanhada por advogado e outra parte desacompanhada por advogado. Veja a redação, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal. Vejam que nós podemos ter a mediação extrajudicial. Então nós podemos ter mediador que atue perante uma câmara de mediação. Então nem todos os mediadores são credenciados nos tribunais. Para que seja título executivo extrajudicial, o título tem que ter sido formado por um mediador credenciado, o mediador ou um conciliador credenciado pelo tribunal que você quer, que você pretende executar. E aí, algumas considerações, por fim, para finalizar a análise desse dispositivo, desses incisos. Vamos lá. Trouxe um julgado aqui para os senhores. Aspas. A ausência de homologação judicial do instrumento de transação por si só não retira do documento
o caráter de título executivo, embora lhe subtraia a possibilidade de execução como título judicial. Um julgado, RESP 1.061.233 do STJ. RESP 10.61233 do STJ. Então vejam bem, senhores, é importante os senhores terem em mente o seguinte: lá no artigo 515, nós tivemos dois dispositivos que já haviam falado dessa possibilidade de acordo. Vejam, são títulos executivos judiciais. Inciso 2º, a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza. Inciso 3º. Então, as partes podem fazer acordo fora do Poder Judiciário e levar para uma homologação judicial. Fazendo isso, o título executivo será judicial, evidentemente. Mas o fato delas não optarem por fazer isso não retira, como disse esse julgado do STJ, a sua condição de título executivo. Só que elas não terão em mão um título executivo judicial, elas terão em mão um título executivo extrajudicial. E aí eles darão ensejo não a um cumprimento de sentença, mas a um processo autônomo de execução. Tá certo? Então essas foram as considerações desses 3 incisos. Nós vimos o inciso 2º, inciso 3º e inciso 4º do artigo 784 do CPC. Tá certo? Fiquem todos com Deus e até uma próxima.